essas explicações, essa intermediação que a gente faz ao Evangelho é muito importante para nós. E hoje Jesus nos coloca numa situação assim, chama aí de saia justa. Jesus nos coloca numa saia justa. Jesus nos mostra que através dos ensinamentos dele, nós podemos fazer muitas coisas. Primeiro ele fala assim, que estava num lugar que ele teve pena das pessoas, porque parecia ovelha sem pastor. Essa ovelha sem pastor aí, não é padre não, não é não. Ovelha sem pastor que Jesus está falando, as pessoas estavam aptas de conhecer alguma coisa, e não tinha ninguém que falava. Elas estavam aptas a ouvir alguma coisa, e ninguém falava. Então Jesus sentiu aquilo. Ela não pode ver. Então ele falou assim, um dos apóstolos, talvez todos, né? Mande esse povo embora, já está na hora. Não. Dá os seus de comer a eles. Mas como, Senhor? Como é que nós vamos gastar 250 denários que nós temos, dando esse povo de comer? Dá-lhe vocês de comer. Quer dizer, Jesus está mandando nós evangelizar. Jesus está mandando que a gente ensine as pessoas. Todos nós temos poder de falar alguma coisa de boa para a pessoa, mas a gente só fala ruim, né? Coisa horrível. Então Jesus perguntou, o que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Olha, 5 pães, é os nossos sentidos, é a visão, é o olfato, a audição e assim por diante. São 5 sentidos. Jesus é os nossos pães, é o pão nosso de cada dia. Nós vivemos os nossos 5 sentidos. Nós percebemos a nossa vida através dos 5 sentidos. Então a primeira coisa que nós temos que multiplicar são os nossos sentidos, de escutar, de falar, de ouvir e assim por diante. Depois ia falar assim, nós só temos 2 peixes. Entra no ouvido, sai no outro, né? Nós temos a igreja divina e a igreja terrena. A igreja divina é aquela por João, que não erra nunca. Aquela igreja é a certeza, por certeza. E a igreja terrena é essa que nós conhecemos. Muda a papa, bota a papa, sai um, bota outro, tropeça, levanta. Um fala que está arrependido, outro. E nós aqui somos ovelhas sem pastor. Porque o pastor não é ter um papa, não. O evangelho não é ter uma pessoa própria para poder direcioná-los, não. O único pastor é Deus. Nós estamos vivendo épocas de ovelhas sem pastor. Jesus precisa voltar e distribuir os 5 pães e 2 peixes para nós. Mas antes, Jesus fez uma coisa interessante. Ele mandou que dividisse os grupos de 150 pessoas. Por que os apóstolos, será que os apóstolos foram contar quantas pessoas tinham em grupo? Claro que não. Deixa eu explicar a vocês uma coisa. Vocês estão vendo eu falar em números. Os judeus eram numerólogos. Para eles tudo é número. Número para eles diziam muita coisa. Então essa fase que Jesus estava falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, ela gira em torno de números. 5 pães, 5 sentidos e 2 peixes, a igreja humana e a igreja divina. Então, para os judeus, era muito importante. E eu sempre falei que o número de Jesus é 6. Na cabala judaica, o número de Jesus é 6. Jesus mandou
que fizessem grupos de 150 pessoas. 150 novos fora 6. Quer dizer, nós temos que estar com Cristo, nós temos que estar com Jesus, nós temos que formar pessoas em Cristo, falar de Cristo, falar de Jesus. E depois daquela toda história, terminando tudo, quantos cestos sobraram? Não sobraram 12? É a igreja. Quer dizer, no final dos tempos, o que vai sobrar de toda essa mixórdia, queira ou não queira, ensine ou não ensine, fale ou não fale, vai somar a igreja. A igreja, tu és Pedro, e em cima dessa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus foi enfático nisso aí. Eu dou vocês os sentidos, eu dou vocês a igreja humana e divina, eu me dou em 150 pessoas, e depois disso tudo vai sobrar a igreja. São 12 cestos que sobram. Se a gente não souber ler o Evangelho, nessa base de conhecer Jesus, ir viajar de volta ao tempo, na época dele, como que Jesus falava, em que parábolas usava, como ele usava, como é que ele fez, que artifício que ele fez, juntamente com os apóstolos, para isso chegar até nós, porque senão não chegava não. É muito interessante isso aí. Então, Jesus nos propõe, sejamos evangelizadores. Fale com os outros sobre as coisas de Deus. As outras facções religiosas falam assim, que nós temos que perceber Jesus. Nós temos que aceitar Jesus. Você aceita o Cristo? Não é isso que eles falam? Não tem que aceitar Cristo de coisa nenhuma, não. O nosso coração tem que fazer com que a Cristo já vive em nós. As nossas ações têm que ser feitas. Não adianta, você aceita o Cristo? Não. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Mas tem outros modos de aceitar Jesus, é ser caridoso, não falar dos outros. A coisa pior que tem nesse mundo é mentira. Meu Deus do céu, a mentira é uma língua desgraçada que acaba com a vida das pessoas. Isso não é distribuir pão nem peixe. Não é, não. Maledicência. Uma vez aqui nessa igreja, eu estava sentado, participando de uma missa, a pessoa que estava do meu lado falou assim, o senhor poderia trocar de lugar comigo? Eu falei, posso, mas você pode falar por quê? Porque eu não suporto essa pessoa que está do meu lado. Ora, então para que está participando de missa? Vai embora. Você acha que eu vou participar de um ato sagrado ao lado de uma pessoa que eu não suporto? Às vezes ela nem está sabendo disso. Eu falei, não senhora, eu não vou trocar não, eu vou ficar no meu lugar. A senhora, se quiser, sai. Né? Coisa feia. Então o recado nosso hoje é esse. Vamos distribuir os nossos pães e nossos peixes. Vamos distribuir os nossos sentidos. Vamos acreditar na igreja humana e divina. Vamos fazer grupos de Cristo. Que Cristo mandou que fizesse grupos de 150. Vamos fazer grupos de Cristo. Vamos nos ajudar. 2014 aí, começando agora, a politicagem já está toda efervescente. Cada um está pensando como é que vai roubar mais do que o outro, e aquela coisa toda. Vamos fazer isso, porque mais vale uma palavra bem dada do que uma cesta básica. Pode ter certeza. Jesus nos manda ensinar. O resto pode deixar que a gente faça, tá bom? Então fica o meu recado para hoje. Olha, gente, não é homilia que eu não sou padre. Eu apenas leio, entendo e eu sei o que Jesus está querendo falar. Eu sei muito bem o que ele está querendo falar.
Eu não estou querendo converter ninguém. Eu estou apenas falando. Ele falou, foi isso. Tá bom? Então, fica meu recado de hoje.